Oi, gente, tudo bem? Espero que estejam todos bem tranquilos em casa, bem cuidados e seguros. Só um recadinho rapidinho. Acho que todos os coordenadores conversaram com vocês, o que eu queria esclarecer também com os meus alunos de Santa. Quando eu falei pro pessoal sobre se dedicar um pouquinho mais para ver as videoaulas, a gente sabe o esforço que vocês estão fazendo, que vocês têm N coisas, tem gente que está trabalhando, tem as aulas do governo também, um monte de tarefa para fazer. Sei que tem uma ou outra, assim, que tá, né, como a gente diz, casazinha de molho, assim, mais tranquilinho, mas quem tá se esforçando podem ter certeza que a recompensa vai vir. Eu não quero que com a nossa fala vocês se sintam mais pressionados ainda, porque vocês já têm muita pressão na cabeça de vocês mesmos, da família, de toda essa situação. Eu quero que sim, que vocês estudem e se esforcem, mas não é para se matar, tá? Também se matar de estudar loucamente não é saudável. Beleza, gente? Então vamos para nossa aula 3 de Química. O que é a aula 3 de Química? É a teoria atômica. Prof, teoria atômica é importante? É muito importante, tanto para entender a química quanto para vestibular. E nem sempre pega de vez em quando, não, mas sempre aparece uma questãozinha ou outra sobre teoria. A federal nem tanto quanto o Enem, mas aparece também, então a gente nunca sabe, né? Então tem que estar sempre bem esclarecido na cabeça de vocês. E como são uma construção de várias teorias para chegar no átomo que a gente conhece hoje em dia, é importante saber qual que é a diferença entre cada eu ia falar pensador, não, cara, entre cada cientista da época. Não deve ser pensador, né? Então vamos lá. Há muito tempo atrás, lá no século V, tem lugares que colocam como Aristóteles e lugares que colocam como Empédocles. Sempre falei errado, não, cara. Teoria dos 4 elementos. Então, lá naquela época, é o que eu sempre falo, é uma construção. Então, pode ser que apareça o Empédocles, pode ser que apareça Aristóteles. Naquela época, todo mundo estudava mais ou menos a mesma coisa. Um descobria que o outro estava estudando, ele tentava estudar também para descobrir antes. Rolava umas rixas, assim. E também muita contribuição, né? Então, naquela época, a teoria era de que existiam 4 elementos básicos para a criação de toda a matéria. Quais seriam esses elementos? Água, terra, ar e fogo. Esses eram 4 elementos que eles conheciam, né? Que era visível, que dava para ver. Então, eles achavam que todas as coisas eram feitas disso. Errado eles estão? Então, eram feitos de elementos, mas não esses 4 elementos. Um pouquinho depois, vieram os 2 pensadores, que é Demócrito e Leucipo. Eles... olha a cara de desespero, de tristeza, de dor. Até uma tristeza de estudar, né? Penso tanto que esses caras estudaram naquela época. Eles tinham a ideia do quê? De que se eu pegasse qualquer matéria e fosse repartindo ela, repartindo, cortando, eu ia chegar numa parte que eu não ia conseguir mais dividir essa matéria. A essa partícula aí eles chamaram de átomo, que é exatamente a palavra significa o que ela é realmente. Átomo, o A seria de não e tomo de divisível. Então, naquela época, para eles, a partícula menor que existia, que não era divisível, era o átomo. Hoje em dia a gente sabe que a gente consegue dividir o átomo em mais partículas. A menor partícula que a gente conhece hoje é o quarks. Tá bom? Então, desses aqui, quem que é mais importante é o Demócrito e Leucipo, sim. Só para dizer quem que deu o nome de átomo, quem que surgiu com essa ideia de átomo. E isso foi muito tempo atrás. Eles fizeram alguma coisa para descobrir que tamanho que era, do que era feito? Não fizeram, porque era muito difícil, não tinha recurso, a tecnologia mais nova, mais avançada. Mas eles já tinham essa ideia, então eles já estavam muito avançados para a época deles. Na sequência, muito tempo depois, a gente fala na sequência, mas a primeira teoria em si do átomo, depois desse pensamento da menor partícula, foi vir lá em 1805 com John Dalton.
Ele fez algum experimento? Ele fez vários experimentos, só que esses experimentos em si não justificavam a teoria dele, tá? Quero deixar isso bem claro. Ele fez muitos experimentos. Os experimentos dele a gente vai... Eu vou pincelar mais um pouquinho quando a gente vê Lei de Conservação das Massas, porque fala sobre isso. Ele fazia muito experimento entre gases, então transformação de matéria para transformar gás, ele via se a quantidade de massa que eu usei no começo, se ela se mantinha, o que acontecia, como que ela se transformava. Então ele já tinha essa ideia de que as coisas se transformavam. Então a partir disso ele criou a teoria dele, a teoria atômica dele, de que o átomo, que seria o nosso elemento químico em si, ele era composto de partes pequenas, né, o átomo. As substâncias eram feitas de átomos que eram maciças e indivisíveis. Então, eu tenho o desenho da bolinha aqui, seria mais ou menos isso. Era uma partícula bem pequenininha, que não era divisível e era maciça. Mesma ideia do Demócrito do Leucipo. O que ele acrescentou a mais? Que átomos do mesmo elemento químico, eles tinham propriedades iguais. Então, eles iam ter a mesma massa, eles iam ter os mesmos aspectos. Que se eu combinasse esses elementos, esses átomos, eles iam formar novas substâncias. E... Perdão. Que a combinação desses átomos e elementos diferentes iam formar átomos diferentes. Então, eu teria o átomo de hidrogênio, teria o átomo de hélio, e que esses átomos seriam diferentes entre si. Mas o hidrogênio em si, todos os átomos de hidrogênio seriam iguais, que é algo que realmente a gente sabe hoje em dia, e todos os átomos de hélio seriam todos iguais. E que para acontecer uma reação química, mesma coisa, esses compostos, esses átomos teriam que se combinar para formar novas substâncias. E que isso sempre ia acontecer obedecendo uma proporção. Se eu reagir tanto desse, eu tenho que ter aquele mesmo tanto no final. Então, essa é a teoria da conservação das massas. Se eu reagir 2 átomos de hidrogênio com 2 átomos de oxigênio, no final eu posso ter outra substância, mas tem que ter a mesma quantidade de elementos. Beleza? Mais pra frente a gente vai voltar nessa conservação das massas, mas mais bem pra frente mesmo. A teoria do Dalton, aqui, tem como ele representava os elementos naquela época. Então, para ele, naquela época, a água era um hidrogênio e um oxigênio. A gente sabe que é H2O hoje em dia, né? A amônia, para ele, era um hidrogênio, representado por um hidrogênio e um nitrogênio. O ácido carbônico, que é bem maior, para ele eram 2 oxigênios e um carbono, que a gente sabe que é o dióxido de carbono, né? Então, ele representava cada elemento com uma bolinha. Hoje em dia, a nossa representação, que a gente fala representação de Dalton, é só a bolinha em si, que é quando a gente desenha um átomo como bolinhas. A gente está falando que é a representação de Dalton. E essa representação ficou conhecida como modelo da bola de bilhar. Então, o Dalton, modelo da bola de bilhar, porque era o átomo maciço e indivisível. Tranquilo? Na sequência, um pouquinho depois, quase 100 anos, veio a teoria de Thomson. Thomson, o que ele fez? Naquela mesma época, mais ou menos, tinha alguns experimentos sendo feitos pelo Crookes. Ele desenvolveu uma ampola que ficou conhecida como o nome dele, que era o quê? Era uma ampola de vidro, em que ele enfiou um cátodo e um ânodo, cátodo positivo e um ânodo, cátodo negativo e um ânodo positivo, eu falei isso, que eram os eletrodos. E dentro dessa ampola, ele adicionava um gás a baixa pressão. Então, baixava a pressão. E quando ele ligava esses eletrodos à fonte de energia, era observado um feixe de luz que ficou conhecido como raios catódicos, porque eles começavam do cátodo e iam para o ânodo. Então, conhecido como raios catódicos. Então, Thomson pegou esse experimento e foi dar uma observada no que acontecia. Eu achei que tinha escrito errado aqui. O que ele observou? Ele adicionou aqui na imagem não tem, tá?
Ele adicionou um cataventinho aqui bem pequenininho, ele observava que esse feixe de luz, esses raios catódicos, eles conseguiam movimentar o cataventinho aqui dentro. Ou seja, o que ele descobriu com isso? Que esses raios tinham massa. Então, as partículas que estavam saindo daqui tinham massa. Outra coisa, quando ele adicionava, por exemplo, um ímã aqui, ele viu que as cargas eram atraídas pelo polo positivo. Então, aqui saía... Meu Deus, cadê? Quando ele adicionava um lado negativo aqui, eles iam ser repelidos, esse raio ia ser repelido. Então, ele sempre era atraído pelo lado positivo, tanto que ele saía... Eu já ia com o dedo aqui para mostrar pra vocês. Ele saía do polo negativo e ia para o polo positivo. Quando adicionado uma coisa negativa, esse raio se repelia. Ou seja, o que ele descobriu com isso? Que esses raios aqui possuíam uma carga negativa. Com isso, ele atribuiu o quê? Daquele modelo lá de Dalton, que era maciço, ele descobriu que era maciço, só que o átomo era divisível. Aqui é a representaçãozinha que a gente usa. O que seria? Seria uma massa, uma bolinha maciça e positiva, com cargas negativas incrustadas dentro dele. E que esses elétrons aqui iam ter a mesma massa e carga. Cada elétronzinho iam ter as mesmas massas e cargas. E que ia conseguir separar eles com alguma força elétrica, como ele usou no Crookes. O modelo de Thomson ficou conhecido como o modelo do pudim de passas, onde o pudim seria a parte positiva e as passas as carguinhas negativas incrustadas nele. Tranquilo? Então, o que é importante saber? Lá no experimento que ele fez, ele descobriu que saía um raio catódico lá que tinha carga negativa e era atraído pelo polo positivo, tá? Foi desse jeito que ele descobriu que os átomos do gás aqui dentro ia ter partícula positiva e negativa. Então, ele acrescentou a mais do modelo atômico de Dalton. Pouquinho tempo depois, Rutherford, ainda nessa investigação, que um sempre foi acrescentando o outro e alguns iam tretando entre eles. Todos esses cientistas são físicos, tá, gente? Toda a nossa química surgiu da física. E até hoje os dois trabalham juntos nessa parte atômica aí, estudando, tá? Então não tem como... No ensino médio a gente separa, porque a física estuda uma série de coisas diferentes. Mas na química, obviamente, a gente vê uma parte bem diferente da física, mas tem a parte que une os dois, que é a parte do átomo, que é a que a gente chama de química e física quântica, tá? Os dois estudam a mesma coisa. Lá em 1911, então, vem a teoria do Rutherford. O que ele fez? Ele fez um outro experimento. Ele pegou uma placa de ouro, colocou no meio de um detector de metal aqui, se não me engano era chumbo, e lançou aqui raios de partícula alfa, que já se conheciam naquela época. Lá em Química B, depois vocês vão ver sobre esses raios. O raio alfa, ele é positivo, ele tem carga positiva. Então, o que ele pensou? Se o átomo tem parte positiva e parte negativa, um vai atrair, outro vai repelir, certo? E ele observou o quê? Que alguns raios passavam, outros eram desviados e outros voltavam. Então, o que ele pensou? Por que isso acontecia? Então, vamos lá. As partículas alfas, alguns iam passar, ou seja, essa que passou, a maior parte das partículas que atravessou, eles passaram por uma parte vazia, uma região vazia do átomo. Algumas partículas sofreram desvios, foram desviadas. Então, o que aconteceu? Ele encontrou uma região que tinha a mesma carga que eles, por isso que ele era repelido, tá? E algumas partículas não atravessaram a folha e voltaram. Ou seja, eles encontraram alguma coisa que tinha carga oposta. Beleza? Os que eram refletidos
eram os que encontravam uma mesma carga, então ele encontrava uma região positiva, e os que batiam e voltavam no mesmo sentido é porque encontraram alguém com a mesma carga, a mesma carga não, com carga oposta, tá? São essas três coisas que a gente precisa saber. Rutherford, ao passar lá, o que? Ele achou uma região vazia em que a partícula alfa passava, os raios alfa passavam, uma região em que ia ricochetear lá o raio, então ela tinha a mesma carguinha positiva, e outros que iam bater e voltar, que é o que encontravam a carga oposta, carga negativa. Então, com isso, ele montou o modelo, que é esse que está do ladinho, não sei se vocês repararam, do lado de cada nome eu coloquei um modelinho deles, tá? Que era o quê? Um núcleo positivo e maciço, e em volta dele uma região vazia com algumas partículas negativas perdidas ali dentro. Então, daquela bola maciça lá, o que ele descobriu? Que não era uma bola, que era uma região pequenininha positiva, com regiões vazias em volta, em que tinham carga negativa circulando ali. O que ele criou com isso? A gente chama esse modelo de modelo sistema solar. Eu ia falar. Sistema solar, em que o núcleo seria o nosso Sol, então o núcleo do átomo seria o Sol, e os elétrons girando em volta dele seriam os planetas. Beleza? Só que, se a gente for analisar esse modelo dele, tinha coisas que realmente estão certas, ele vai ter espaços vazios, porém ele falava que eles orbitavam em órbitas circulares. Mas se ele fosse circular, por ele ter mesma carga oposta, uma hora ou outra essa carga elas iam se atrair, certo? E isso ia chocar e ia destruir o nosso átomo. Então, junto dele, tanto que a maioria dos vestibulares eles trabalham a teoria de Bohr como teoria Rutherford-Bohr, tá? Então, sempre que tiver os dois juntos é a teoria de Bohr em si, a contribuição que o Bohr trouxe para a teoria do Rutherford. O que o Bohr falou? Ele fez o experimento de espectro de alguns gases, que é isso aqui. Assim, se alguém se interessar e quiser pesquisar, é bem legal, só que é uma parte física assim um pouco mais difícil. Ele colocava lá um bulbo, como se fosse um pulo de crux. Colocava o gás de diferentes elementos dentro e media o comprimento de luz de cada um. Então ele via que cada elemento tinha comprimentos diferentes. O que ele concluiu com isso? Que os átomos tinham camadas eletrônicas com níveis diferentes de energia. Por isso que nunca iam ser atraídos lá pelo núcleo. Então ele contribuiu dizendo isso daí, que o átomo ia ter níveis diferentes de energia e que dependendo do elemento que eu fosse trabalhar, ao excitar esse elétron ele ia ser excitado para uma outra camada. Quando esse elétron é excitado para outra camada, ele tende a voltar para o estado original dele. Ele recebeu energia, então recebeu energia elétrica aqui da luzinha. Então o elétron lá do hélio, por exemplo, ele vai ser excitado para uma camada exterior. Só que ele sempre tende a voltar para o estado normal, para a energia, que ele fica tranquilinho, que nem a gente. Sempre que a gente faz muita atividade, a gente tenta sempre descansar, como se fosse isso. Então os elétrons do hélio vão ser excitados, vão para uma camada mais exterior, mas ele tende a voltar para o estado mais confortável dele. Ao voltar para o estado mais confortável dele, ele vai emitir energia que a gente chama de fóton, que é o que a gente conhece como energia luminosa. Perdão, eu tô toda cagada hoje. Essa energia luminosa, dependendo do elemento que ela vai emitir uma cor diferente. Tem alguns que pra gente é toda a mesma cor, mas é por conta do espectro do visível, tá? Então aqui, ó, por exemplo, quando eu tenho um sal de índio, ele vai ter uma corzinha mais arroxeada, de césio também. Quando eu tenho lá um sal com boro, por conta do boro, ele vai ser mais esverdeado. De enxofre vai ser meio azulado, e assim vai. De lítio vai ser rosinha. Então, qual que é a contribuição do Bohr?
que a gente precisa saber do Bohr? Tem muitos rodeios. Os elétrons descrevem órbitas circulares ao redor do núcleo, então eles não vão fazer elipse como se fosse um sistema solar. São órbitas circulares. Cada órbita tem energias específicas e são liberadas para os elétrons. Então, cada elétron lá vai ter uma energia específica. Se o elétron estiver em órbita, ele não vai perder energia. Então, sempre que ele estiver em órbita, ele não vai perder energia. Então, ele vai se manter sempre nessa órbita. Então, ele nunca vai encontrar o núcleo. Beleza? Então, elétron se mantém na órbita e mantém a sua energia. Ele nunca vai perder energia para encontrar com o núcleo. Ele vai absorver ou liberar energia se for excitado. Então, se eu der uma energia externa para o meu átomo, ele vai absorver, vai ser excitado e depois vai retornar para o estado original, liberando energia de volta. Essas órbitas aqui a gente chama de níveis ou camadas, que são conhecidas, o nível, a camada 1 é conhecida como camada K, L, M, N, O, P, Q. Tá? Começa do K e vai até o Q. Hoje em dia a gente conhece até o Q, mas pode ser que tenham elementos aí que tenham mais camadas. A maior que a gente sabe até hoje é com 7 camadas. Depois a gente vai ver que a tabela periódica é feita a partir disso, tá? Entendido? Assim, os modelos podem parecer meio confusos. Mas o que a gente precisa saber do Rutherford é o modelinho dele a partir do experimento com a lâmina de ouro, então que tinha partes vazias, núcleo positivo e partículas negativas, e que o Bohr ajudou ele contribuindo, dizendo que essas órbitas eram circulares, que não ia perder energia, e que se eu excitar um elétron para uma camada exterior ao retornar, ele vai liberar energia na forma de luz. Por isso que os elementos têm cores diferentes, o que normalmente cai e pergunta: quando a gente vai numa festa de final de ano e tem fogos de artifício, cada um tem uma cor diferente. Qual a teoria atômica que explica as cores dos fogos de artifício? Teoria de Bohr, ou Rutherford Bohr. Beleza? Ele que vai explicar porque cada um emite uma cor diferente. Aqui eu coloquei, não tem na apostila, mas só para dizer que existe. A teoria hoje que a gente fala que é a parte quântica, ela veio a partir de Schrödinger, lá em 1926. Em si, a gente não tem uma região aqui bonitinha. A gente não sabe exatamente onde esse elétron está. Que a gente diz pelas coordenadas. Sabe as coordenadas de matemática? X e Y. Aí eu vou traçar um pontinho lá, ele está na coordenada 2 com 1. Não tem essa coordenada. A gente não consegue dizer qual é a coordenada do elétron no 3D, né? A gente não consegue. O que a gente tem é uma região de densidade e de probabilidade. Então, o que a gente sabe é que, muito provavelmente nessa região, que daí é os orbitais que eu vou falar depois com vocês, muito provavelmente é nessa região que o elétron se encontra. Então, eu vou trabalhar com isso, com regiões, não com um lugar pontual, tá? Então, a ideia de Schrödinger é isso aí, que são regiões de densidade e probabilidade. É só para vocês saberem um pouquinho melhor que não é bem esse modelinho aqui, tá? Que na verdade o modelinho é mais parecido com isso. Acabou? Não acabou. Nosso átomo, como a gente conhece hoje em dia, na verdade, a última contribuição foi do Chadwick, lá em 1932. Não faz tanto tempo assim, né? A avó de alguns aí talvez tenha nascido perto dessa época. A avó não, né? Eu que sou velha. O bisavó de alguns deve ter nascido nessa época. Chadwick ele fazia alguns experimentos com radioatividade na época e ele viu que tinha uma partícula que não tinha carga elétrica na radioatividade. Então essa partícula ele batizou de nêutron, que é uma carga nula, nêutron de neutro, tá? Então aqui é a nossa representação bonitinha, que é a representação atual em si, que é o núcleo grandão, maçudo, bem maçudo, com cargas positivas, por isso que ele está feliz, com cargas neutras, por isso que ele está neutro, e em volta lá naquela região vazia, os eletrõezinhos
passeando, os elétrons são negativos, por isso que eles estão tristes. São negativos. Entenderam? Então, a última contribuição foi do Chadwick com as cargas neutras lá no nosso núcleo. Um filme que eu vou indicar pra vocês, que é um filme muito legal, que eu descobri assim na sorte, e que eu achei ele muito sensacional, é Espiã de Vermelho. Ele é um filme, se não me engano, é baseado em fatos reais, mas eu não tenho certeza. É um filme lá da época da Guerra Fria, e ele trabalha nessa época em que eles estavam descobrindo a presença de nêutrons, e que eles estavam realizando bombas atômicas. Estavam fazendo a pesquisa das bombas, utilizando nêutrons, quebrando os nêutrons. Então, além de envolver história, envolve muita ciência e um pouco de suspense. Assim, eu não sou muito de assistir filme de história, vou admitir. Mas esse filme é muito sensacional, tá? Se tiverem com um tempinho no final de semana, assistam, por favor. Vocês vão gostar, eu acho. É muito legal a história. Aí, por fim, para fechar um pouco essa nossa parte, o que a gente tem? Vou partir aqui do átomo. Então, o que a gente viu hoje, o átomo, que tem um núcleo com partículas positivas, que a gente vai chamar de próton, partículas neutras, que a gente vai chamar de nêutron. Então, quem que descobriu os prótons foi foi Thomson, com a ampola de Crookes, que ele viu que tinham partículas negativas e positivas. Quem que descobriu... cadê meu mouse? Quem que descobriu que o próton estava no núcleo? Foi o Rutherford, porque ele viu que tinham partes vazias em volta do núcleo que era positivo. E as partículas negativas estavam em volta. E quem descobriu o nêutron foi Chadwick. Então, menor partícula que nós temos, nesse caso, elétron, próton e nêutron, que pra gente são os importantes, tem partículas menores que essa, tá? O próton e o nêutron vai formar um núcleo, lá no centro do nosso átomo, e os elétrons estão em uma região vazia, em volta do núcleo. Se eu pegar um átomo e combinar com outro átomo, eu formo uma molequinha. Se eu pegar uma molequinha, outra molequinha e muitas molequinhas, eu formo a matéria que a gente conhece, que a gente estudou no começo. Então, a gente meio que foi da matéria para o próton e elétron, e nêutron, para o átomo em si. Então, a gente partiu da matéria, molécula e átomo. Beleza? Tranquilo? As teorias em si, elas parecem muito difíceis, mas elas são bem tranquilas. Se pegarem e fazerem um resuminho bem... Eu tenho um resuminho mapa conceitual, mapa mental, perdão, mesma coisa. O mapa mental que as meninas fizeram tem um resumo bem legal lá pra vocês. Se souberam resumir isso daqui, vocês tiram de letra. Beleza, meu povo? Meu povo. Espero que vocês tenham entendido. Essa parte é a parte mais tranquila da química. A gente vai começar a ver uma parte um pouquinho mais pesada de química A. Se a química A é a mais tranquilinha das três, eu acho. O pessoal gosta muito de orgânica, né? Vocês gostam de ficar combinando carbono. Mas a química A é que vai juntar todas as três em si depois. Mas agora eu vou começar um pouco a parte um pouquinho mais difícil, tá bom? Bom final de semana pra vocês. Até semana que vem.